No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é, para que serve e como usar um gabarito Pocket Hole. Gabarito esse que é muito comum, muito popular na marcenaria dos Estados Unidos, porém bastante desconhecido aqui no Brasil ainda. Só que ajuda muito, principalmente quem está começando, a fazer junções de peças de madeira de forma mais complexa, mais resistente e principalmente escondendo parafusos que muitas vezes se tornam um tormento estético nos móveis que a gente monta. Então talvez se você passa por alguma dessas dificuldades, ou quer melhorar a montagem dos seus móveis, facilitar um pouco o seu trabalho, talvez esse cara seja a resposta que você está procurando. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que você aproveite e aprenda mais essa dica importante para usar nos seus projetos de marcenaria. E não esquece de conferir os links aqui na descrição, pelos quais você pode apoiar o meu trabalho aqui na internet. Bom vídeo para todo mundo! Eu vou começar te mostrando dois exemplos práticos de utilização desse tipo de furação para fazer junção de peças e depois eu vou explicar nos mínimos detalhes como configurar e usar o gabarito para você também aprender isso. Então aqui, primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser juntar essas duas peças nesse sentido, para formar como se fosse a base de uma caixa, por exemplo. Então o mesmo exemplo, o mesmo modelo serve para você juntar nas pontas aqui, formando uma base, uma caixa, ou no meio para fazer uma prateleira, uma divisória, então é exatamente do mesmo jeito. E o segundo exemplo que eu vou fazer vai ser juntando as pontas cortadas em esquadria aqui, para montar como se fosse uma moldura, um acabamento, alguma coisa nesse sentido. Então você pode usar também esse gabarito para fazer esse tipo de fixação. Vou começar aqui com a fixação então das peças nesse sentido aqui, e para isso eu vou fazer dois furos aqui usando o gabarito. Então o meu já está configurado, depois eu vou explicar isso. Eu vou prender a peça aqui usando esses grampos de pressão, pode ser com grampo sargento, convencional também, como esses daqui, indifere, é a forma que você tiver e achar mais prática. Então eu vou prender na minha bancada aqui, ó. Vou prender com grampo sargento e aperto. A vantagem do outro grampo é que, uma vez que ele está configurado, por exemplo, você não precisa ficar soltando e apertando que nem esse daqui, que é mais longo o curso dele. Então, uma vez que você configurou o grampo aqui para a largura da peça que você vai fazer, como ele é um grampo de pressão, um alicate de pressão, fica mais fácil de você colocar e tirar toda vez. Então, você vem aqui, aperta e ele fica fixo para você fazer a furação. Depois para tirar para outra peça, então você solta o alicate de pressão, já leva para outra peça, o gabarito já vai junto porque ele tem um ímã aqui na parte de cima, ele já é magnético, então facilita nesse caso aí também. Daí você chega aqui para colocar na outra peça, já ajusta, aperta o alicate de pressão e já está fixo de novo. Então esse tipo de alicate aqui facilita um pouco para a utilização. Mas é indiferente, os dois vão desempenhar e vão atender à necessidade. Agora eu vou fazer então os dois furos aqui e o segredo aqui é o seguinte, ó, você vai usar a furadeira sempre em alta rotação, aqui uma alta rotação é exigida, então você vai colocar a broca aqui, você não vai empurrar ela até o final, até travar na madeira para começar a acionar a sua furadeira, porque senão pode quebrar a ponta dela lá. Então você vai tirar um pouco aqui, quando a broca chega nesses orifícios aqui, por onde sai a serragem da furação, você para, daí você liga a furadeira e daí você começa a fazer a furação. E aqui você não vai empurrar de forma constante, você vai sempre tentar colocar a broca um pouquinho para frente e puxar de volta, um pouquinho para frente e puxar de volta, para conseguir ir tirando a serragem da furação que você está fazendo e assim conseguir concluir sem atrito em excesso da broca lá dentro, sem travar ela lá dentro. Então é mais ou menos assim que vai funcionar. Então coloquei a broca aqui, está aparecendo a ponta dela aqui nos furos, na parte de dentro, e agora eu vou acionar a furadeira e começar o furo. Cuidado para não botar seu dedo aqui na frente, porque se sair a ponta da broca aqui vai furar o seu dedo quando terminar a furação, então muito cuidado com isso também. Então esse movimento aqui de frente e trás serve basicamente para você conseguir tirar, para você ir removendo a serragem lá de dentro do furo e garantir uma furação completa sem atrito em excesso, o que vai evitar também o aquecimento da peça, do gabarito e tudo mais. Então sempre movimentos para frente e para trás em alta rotação para você conseguir fazer a furação de forma satisfatória. Fez os dois furos, remove aqui o grampo com o gabarito e você está pronto para fazer a junção das peças. Nesse caso aqui, compensados ou madeiras, dependendo da disposição, do sentido que você faz a furação, podem apresentar esse tipo de problema aqui, de acabamento. Daí você vem aqui com um formão ou com uma faquinha e você remove essas rebarbas que ficaram aqui na peça.
Claro que de forma mais cuidadosa e não que nem eu estou fazendo aqui, removendo uma parte da peça junto. Ou até uma lixadeira para você tirar essas rebarbas aqui e deixar o acabamento mais uniforme. Você pode ver que aqui na ponta da peça chegou a aparecer a broca, ela ficou mais ou menos centralizada, então eu acertei a configuração do gabarito e é isso que a gente quer. Que mal e mal aponte a broca aqui na saída, que ela não saia muito, que simplesmente faça o vazado aqui, ou pelo menos o início, e que esse furo seja mais ou menos no meio da peça. Na verdade, um pouquinho mais para cima do meio. Então é do meio para cima que tem que ficar essa furação aqui quando você concluir ela. E aqui do outro lado, então, você vai ter dois orifícios inclinados para dentro da madeira. Isso aqui eu fiz na ponta, mas poderia ser na lateral também, isso é conforme a peça que você está montando. Então você pode fazer para as pontas, para as laterais, pode dividir o espaço e ir fazendo as furações conforme a sua necessidade. E não precisa também fazer as duas furações do gabarito lado a lado, pode fazer só uma, depois outra mais longe, por exemplo. Isso aqui foi só um exemplo de utilização. Eu vou aproveitar que eu já estou com tudo configurado para furação aqui e eu vou fazer nessa ponta aqui também. Nesse caso aqui a gente vai ter que cuidar um pouquinho mais para prender, porque o gabarito vai ficar inclinado de lado. Dessa vez eu vou usar o outro grampo aqui, para você ver que não é só conversa, que realmente dá para utilizar o outro grampo. Prendeu, tá firme aqui, agora é só fazer a furação. A única coisa que você tem que cuidar nas molduras é se não vai estragar a borda aqui, como nesse caso. Então, conforme a espessura da madeira que você está fazendo, talvez você tenha que posicionar essa furação mais para o lado de cá, mais para lá, para não estragar a borda externa da moldura e isso ficar aparente depois. Então, nesse caso aqui, como tem um chanfro aqui, parece que estragou. Mas ainda daria para salvar toda a borda inteira aqui e quadrada. Mas é um detalhe que você tem que observar, depender da peça que você está fazendo a furação. Agora eu vou prender as peças usando essa furação que eu fiz. Primeiro eu vou fazer o exemplo aqui das peças na parte reta, como se fosse montar uma caixa, um armário, por exemplo. Nesse caso aqui eu vou deixar a furação virada para cima, mas é claro, quando você vai fazer um armário, um balcão, alguma coisa desse tipo, você vai cuidar para essa furação ficar para o lado que não vai aparecer. Então na parte do fundo, por exemplo, na parte de baixo do armário, você vai observar esse tipo de detalhe para não deixar essa furação aparente ou dentro do armário, por exemplo. Então primeiro eu vou fazer a junção aqui dessas peças. Como que você faz? O interessante é que você tenha um grampo capaz de prender a peça uma contra a outra aqui para não acontecer de ela se afastar na hora de colocar o parafuso. Então, no mínimo, um batente aqui atrás para que você consiga fazer força aqui nessa peça aqui e que não distancie uma da outra na hora de parafusar. Então, como eu vou fazer aqui livre sobre a mesa, não vai ficar bem firme, não vai ficar da maneira adequada como deveria. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou prender aqui na morsa essa peça. Daí eu vou regular a altura dela aqui para ficar exatamente como da altura da outra peça. E daí eu vou ter o meu batente aqui que me permite firmar. Porque na outra ponta aqui eu cortei em forma de esquadria para o nosso exemplo. Então não tem como eu botar um grampo, por exemplo, pegando aqui. Essa ponta aqui não deixa apertar o grampo aqui corretamente. Então por isso que eu vou fazer dessa forma aqui. Mas o normal eu faria a fixação com grampos aqui dessas peças antes de fazer o parafusamento. Agora eu vou precisar utilizar um bit longo para conseguir que a máquina se aproxime aqui da furação da maneira adequada, sem enroscar aqui na parte da madeira. E eu vou colocar os parafusos. Então vou colocar aqui primeiro um. Coloquei os dois parafusos, agora eu vou soltar aqui da minha morsa. E eu tenho as minhas peças unidas. E bem firme, diga-se de passagem. Então essa é uma forma de utilização. Nesse caso, se fosse um armário, por exemplo, isso aqui estaria na parte do assoalho, na parte de baixo, totalmente oculta aos olhos do cliente, da pessoa que usa o armário. Agora eu vou fazer a fixação em esquadria aqui, com canto de 45 graus. Vou juntar as peças. Novamente, eu tenho que prender as peças. Fazer isso aqui à mão livre não é uma boa ideia. Então vou prender as peças aqui. O ideal seria prender essa outra peça aqui também, mas eu vou simplesmente segurar com a mão aqui. Mas quanto mais firme as peças estiverem, uma em relação à outra, melhor vai ser o resultado final da fixação. Aqui eu vou só, como é um exemplo, vou só segurar com a mão. Essa questão de segurar só com a mão aqui pode causar dois problemas. Pode desalinhar aqui na altura, na espessura da madeira e também nessa direção aqui. Então é importante que você prenda as duas peças com grampos
para fazer o parafusamento. Isso vai garantir que fique um resultado perfeito. Mas coloquei aqui, está firme, muito melhor do que simplesmente só colar essas duas peças aqui, por exemplo, e sem parafusos aparentes. Se isso aqui fosse uma moldura, por exemplo, os parafusos ficariam na parte de trás, escondidos contra a parede. Bom, talvez após ver esses exemplos de utilização aqui, você se questione sobre a firmeza que uma junta feita nesse estilo aqui vai ter, sobre a resistência, a rigidez que isso vai dar ao seu projeto. Eu posso te garantir que uma junção feita nesse formato aqui vai ser muito mais eficiente e resistente do que uma junção feita assim, com parafusos nesse sentido. Pelo seguinte motivo, aqui nós temos a furação inclinada. Quando você põe parafusos aqui, você põe eles retos, contra a fibra da madeira. Então a fibra está vindo nessa direção e você está enfiando um parafuso aqui que pode fazer essa fibra se abrir, não vai dar tanta resistência. Por isso que quando você parafusa uma madeira nesse sentido, atravessando a fibra da madeira, fica muito mais resistente. Aqui na ponta, às vezes com a mão, se você fizer força, com o alicate, você arranca o parafuso fora sem muito esforço. E assim, não, por conta da disposição das fibras da madeira. Deixa eu pegar aqui um negócio para fazer um exemplo. Ó, aqui eu tenho um punhado de prego, imagina que isso aqui sejam as fibras da madeira, tá? Elas estão vindo nessa direção aqui da tábua. Se eu coloco um parafuso aqui na ponta, eu literalmente estou abrindo essas fibras para fazer espaço para o meu parafuso. Só que eu não tenho nenhuma resistência, porque elas vão se abrir aqui, elas não vão ter força para voltar nessa direção. Então por isso que fica menos resistente. Nesse caso aqui, a furação é em diagonal. Então eu estou enfiando meu parafuso atravessando as fibras de cima para baixo ou de baixo para cima, mas eu vou atravessar as fibras, eu não vou entrar contra o sentido delas. Então a minha junta vai ficar mais resistente, o meu parafusamento vai ficar um pouco mais resistente do que um parafusamento normal de fibra de topo. Além da questão resistência, tem o fator estético. Como eu já mostrei, você pode esconder essas furações no fundo de armários, na parte de baixo, na parte superior, se você vai ter um topo, um tampo por cima. Então você consegue fazer junções escondendo os parafusos, não deixando eles aparentes aqui na borda externa do seu móvel. E tem a questão também que, para quem está começando e não sabe fazer encaixes quando você está trabalhando com madeira maciça, isso aqui é uma mão na roda, você consegue fazer juntas mais complexas sem a necessidade de ficar cortando encaixes. Sobre a resistência da junção, só um adendo aqui. Se você está usando madeira maciça, compensado naval, isso faz sentido. Se você está usando o MDF, não, porque o MDF não tem fibras, como no caso da madeira. Tá? Então só esse adendo aí antes que eu esqueça de comentar isso. Mas, via de regra, é um gabarito que ajuda muito quem está começando na marcenaria, permite que você faça junções mais complexas sem experiência e sem corte de encaixes, e também permite que você esconda as juntas e os parafusos de uma forma mais eficiente, sem ficar fazendo muito malabarismo na hora de montar os seus móveis. Bom, agora que você já viu um exemplo de utilização na prática e eu já te falei sobre as principais vantagens, vamos entender como a gente configura o gabarito para utilização. Esse meu aqui está em polegada, assim como todos os gabaritos desse estilo aqui. Porque esse tipo de gabarito aqui é muito comum lá nos Estados Unidos. Não tem uma versão nacional dele ainda, até onde eu conheço. Então todos têm medidas em polegada. Pode ver aqui a escala dele em polegada. Aqui para calibração da broca também, ó. Tudo escala em polegada e não a escala métrica. Mas é bem fácil de usar e de adaptar isso para a nossa realidade. Como que funciona? Esse gabarito tem duas formas de você utilizar. Você pode fazer a furação em peças assim, fora, que nem eu acabei de mostrar, onde você trava esse batente aqui na ponta da peça e faz a furação. Mas você pode usar ele também para um móvel pronto, por exemplo. Então imagina que você quer colocar uma divisória, uma prateleira e um gabinete em um armário que já está pronto. Como que você vai fazer? Você vai inverter esse batente aqui, ó. Você tira ele para um lado, encaixa ele do outro aqui, ó. E daí, ao invés de colocar ele assim, que nem estava antes, você encosta ele aqui na parede para fazer a furação. Então você faz a furação aqui em um armário, alguma coisa que já está construída por dentro, pela superfície interna, por exemplo, e não com o batente na parte de fora. E onde que isso implica na configuração? Bastante coisa, porque assim, ó, de um dos lados aqui a gente tem a escala começando aqui, ó, logo no começo, e do outro lado ela é mais afastada um pouquinho. Por quê? Porque conforme a posição do batente vai mudar a medição dessa escala. Então sempre você vai ter que observar, para fazer furações assim por dentro, o batente vai estar virado para cima, e para fazer furações na borda, como eu mostrei nos exemplos aqui, o batente vai estar aqui do outro lado, com essa abinha aqui virada para baixo para enroscar aqui na madeira, ó.
Então, sempre você vai ter que cuidar o lado que está essa flechinha aqui no batente, ó. Essa setinha aqui que marca o lado da escala que você deve utilizar para fazer a configuração. Então, nesse caso, a setinha está aqui, eu uso essa escala para configurar meu gabarito. Se eu inverto, a setinha vai estar do outro lado, então eu uso essa escala aqui para fazer a configuração. Vamos lá então. Aqui nós temos a medida que você vai usar, que é a espessura da madeira que você está fazendo a furação. Então, por exemplo, essa tábua aqui tem 2 centímetros. 2 centímetros não existe aqui, é polegada. O que é mais próximo de 2 centímetros? 3/4 de polegada, quer dizer 9 milímetros. Meia polegada é 13 milímetros aproximadamente. Então você tem que fazer a conversão desses valores aqui para você começar a entender. Não é muito complicado, é só você pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho e fazer as conversões aqui dos valores que você vai entender. Então, para chapas de 15 milímetros, eu uso aqui a configuração de meia polegada. Daí para 18 milímetros, eu já posso usar de 3/4 ou aqui a intermediária. Tá, Ricardo, mas eu não posso mudar isso aqui livremente nessa escala? Não, porque ele tem alguns pontos pré-definidos de parada. Tá? Então ele tem pontos aqui positivos de parada e você só vai poder parar nesses pontos pré-definidos. Você não pode deixar uma escala intermediária. Então você vai pegar essa setinha aqui e você vai configurar na espessura da madeira que você quer. Pode ver que aqui não encaixou, ele está intermediário e ele está bambo, ele não está firme aqui para você fazer a utilização. Então tem que voltar aqui para ele encaixar ou ir para lá. Como ele tem um ímã, é só você puxar e tirar aqui que ele vai deslizar, depois ele fica firme aqui. Então assim, ó, chapas de 15 milímetros, meia polegada. Chapas de 2 centímetros, de 18 milímetros, 3/4 de polegada. Daí 1 polegada, 25 milímetros e assim por diante. Então você vai fazendo a conversão. Então nesse caso, o exemplo que eu fiz ali era com chapa de 20 milímetros. Então eu coloquei aqui na escala de 3/4 de polegada, que seria 19 milímetros. Esse 1 milímetro não vai fazer diferença. Então 3/4 de polegada. Depois que você configura aqui a espessura do material que você vai usar, você tem que configurar a profundidade que a broca vai chegar nessa furação, também de acordo com o material. Então configurou aqui 3/4 de polegada, você vai configurar a broca para 3/4 de polegada. Como que você faz? Ó? Você pega o gabarito assim, tá vendo que tem esse vão aqui, esse arredondado? Isso aqui serve para você encaixar a broca. Daí você vai ter um bloco de parada, um stop block aqui, e você vai encostar ele aqui, e a ponta aqui, ó, da broca, não a pontinha lá fininha, aqui, ó, essa parte grossa da espessura da broca aqui, ó, vai ter que ficar alinhada ali com os 3/4. Ó, então 3/4 na lateral, aqui, acertei 3/4 de polegada, aqui eu vou acertar nos 3/4 de polegada também, essa parte aqui mais espessa da broca. E daí configura aqui, aperta o batente para ele não passar dessa profundidade. Você também pode manualmente configurar. Você configurou aqui para 3/4, por exemplo, você coloca a broca aqui para dentro e vê, ó, a pontinha dela tem que chegar até na bordinha do batente vermelho aqui, porque é onde vai estar encostado na madeira. Ó, então vem aqui, tá vendo que a pontinha está indo levemente, passando um pouquinho do batente aqui? É isso que precisa, a ponta dela tem que chegar até rente o batente aqui, que é onde vai ser a borda da madeira. Tá? Não do lado de fora, aqui do lado de dentro, porque o batente vai estar escorado aqui, a madeira vai vir até aqui somente. Então dá para fazer isso manualmente também, ou aqui pela configuração do próprio gabarito. Setou isso daí, é só fazer o que eu acabei de mostrar. Fixa aqui o gabarito com um grampo e faz a furação. E vai estar tudo configurado, vai sair tudo conforme planejado. Claro que sempre é importante fazer alguns testes antes para você pegar a prática disso, mas não tem muito mistério. É só pegar a manha aqui das conversões das medidas para você saber quando usar cada uma das escalas que tem aqui. E é claro, cuidar o lado da escala para você não configurar do lado errado, porque daí vai dar diferente. Então olha só, aqui eu tenho a setinha apontando do lado da escala, está nos 3/4 aqui, só que do outro lado não está nos 3/4. Então se eu faço a configuração errada por aqui, a furação vai dar errada também. Um jeito prático de você pegar a manha dessas conversões é olhar aqui na parte de baixo, ó, você vai ver que tem a mesma escala aqui na lateral. Então você pega a peça que você vai usar, você encosta ela no batente aqui, ó, e você vê até onde ela vem nessa escala. Daí você vai saber onde você tem que configurar aqui, mesmo sendo em polegada. Então é só você botar aqui e você vai ver qual dos itens aqui da marcação que fica mais próximo para você fazer a configuração. E a broca, indiferente do batente estar para baixo ou para cima aqui, a configuração é a mesma, só para salientar. Entendida a configuração do gabarito, deixa eu falar um pouquinho sobre os parafusos que você pode utilizar. Você pode sim utilizar o parafuso chipboard normal, que é essa cabeça chata aqui que eles chamam, que ele é cônico aqui na parte de baixo, que você geralmente deixa embutido em escariamento. Pode usar, mas eu não recomendo. Por quê? A furação lá dentro, não sei se vou conseguir mostrar, ó, mas tem uma espécie de panela, digamos assim, de espaço lá, com um furinho pequeno, que é por onde vai passar o corpo do parafuso,
e daí uma área ali de contato para ficar a cabeça do parafuso. Se você usa esse parafuso aqui de cabeça chata, chata aqui na parte de cima e cônico na parte de baixo, ele chega lá, ele pode forçar e abrir aquela madeira, estourar a ponta da madeira. Então eu recomendo que você use o parafuso de cabeça flangeada ou cabeça panela, que daí na parte de baixo aqui ele é reto, ele vai chegar lá e vai travar, vai realmente fazer pressão, tração de uma peça de madeira contra a outra. Tem parafusos especiais para esse tipo de gabarito, só que eles são bastante caros. Eu vou deixar um link na descrição, caso você tenha interesse, mas eles são bem mais caros do que um parafuso convencional. Na casa de um parafuso desse aqui custar 20, 25 centavos, e um parafuso específico para o gabarito chegar a custar até R$2 cada peça. Então é nessa proporção, é 10 vezes mais caro para comprar o parafuso específico. Por que é diferente o parafuso específico? Esse aqui é o parafuso padrão, com rosca básica aqui, e o parafuso especial, ele tem uma espécie de corte aqui, que serve para ir furando a madeira. Então ele é como se fosse um parafuso autobrocante. Ah, mas então eu posso comprar o parafuso autobrocante que a gente usa em calha, que usa em metalurgia? Não, não pode, porque daí a furação vai ser muito certa em relação ao furo que vai estar fazendo, e a rosca não vai dar tração, não vai prender madeira. Tá? O parafuso autobrocante que a gente tem padrão aqui no Brasil não serve para esse tipo de aplicação. Mas o parafuso normal, esse aqui é um cabeça flangeada de 3,5 por 25 milímetros de comprimento, e é o que eu uso para fazer a fixação de chapas de até 2 centímetros. Acima disso, daí eu recomendo que você pegue o de 4 ou 4,5 milímetros de espessura com o comprimento adequado. Daí você vai ter que fazer alguns testes conforme o tamanho do material. O que você vai ter que observar aqui, ó? Então você vai ter que colocar o parafuso aqui dentro, ó, e você vai ver quanto que ele vai transpassar da peça para ele não atravessar a outra peça. Então você vai conseguir tirar uma base aqui de noção para medir o parafuso que você precisa conforme a chapa que você está usando. Então nesse caso aqui tem que observar isso para o parafuso não atravessar a outra peça aqui. E daí quanto mais espessa é a peça que você vai fazer o parafusamento, a junção, lógico, mais comprido precisa ser o parafuso para dar a fixação suficiente para as peças que você está juntando. Eu não recomendo que você use parafuso com mais de 4 milímetros de espessura, porque pode rachar a madeira aqui na ponta quando ele sai, e não recomendo esse tipo de junção para madeiras que lascam com muita facilidade, e no MDF também é um pouco complicado, porque normalmente quando você coloca parafuso no MDF sem pré-furo, tende a inchar ou até lascar o MDF, abrir ele, começar a desplacar ali a parte prensada. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado e talvez no MDF usar um parafuso mais fino, como 3, 3,5 milímetros de espessura, vai ser a melhor pedida. Daí você tem que fazer testes. Eu não vou te dizer o que funciona, porque como eu não uso MDF, eu não tenho propriedade técnica para opinar sobre isso. Então o que eu mais uso aqui é o parafuso flangeado de 3,5 por 25 milímetros e eu uso ele para chapas de até 20 milímetros de espessura. Bom, esse aí foi o meu vídeo de hoje, espero que eu tenha sido claro o suficiente para você entender como que usa esse gabarito. Existem outras versões e outras marcas e outras variações desse tipo de gabarito disponível. Pode ser que a forma de utilização do gabarito que você compre, se ele não for igual a esse, seja um pouco diferente. Mas não muda muito, a lógica serve basicamente para todos. A única coisa que eu não te recomendo é comprar aqueles gabaritos mais simplesinhos, tem uns bem baratinhos que você encontra, que não tem batente, que não tem escala, que não tem como você fazer regulagem, que você literalmente precisa adivinhar como configurar o gabarito para utilização. Então eles são complicados pelo seguinte, você nunca vai saber a posição ideal que você precisa deixar o gabarito para fazer a furação. Sempre você vai ter que adivinhar ou marcar a posição, a distância que você tem que deixar ali da borda para conseguir fazer a furação de forma correta. Eu não recomendo por isso, eu acho que quem está começando pode acabar se frustrando e não obtendo bons resultados. Mas é um gabarito bastante útil, facilita muito a vida na montagem de móveis, principalmente para quem está começando, que não tem experiência, principalmente para cortar encaixes quando se trata de madeira maciça. Então você consegue fazer junções de peças de uma forma mais fácil e mais simples usando esse tipo de dispositivo aqui. Bom, se você tiver interesse em adquirir um igual a esse, que é da marca Woodfox, eu vou deixar links aqui na descrição. Tem uma versão que vem só o gabarito, com uma broca específica para usar nele. Não é uma broca métrica, tá? Tudo em polegada, a broca também é, então é uma broca específica para ele. E tem uma versão que você paga um pouquinho mais e vem o gabarito com a broca e um grampo que nem esse daqui, um alicate que nem esse daqui, que facilita bastante a vida caso você vá fazer muitas furações em sequência, como eu mostrei nos exemplos aí. Então vou deixar os links na descrição.
Lembrando que se você quiser adquirir através do meu link, você vai estar ajudando e muito na produção de novos conteúdos como esse, com explicações, com tutoriais, mostrando ferramentas, equipamentos, gabaritos aqui para você no canal. No mais, toda dúvida, crítica, sugestão, elogio, tudo que você quiser comentar, fique à vontade para deixar aqui um comentário. É claro, seu like também será bem-vindo caso você tenha gostado do vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.